Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, boa noite para você que já está comigo, mais uma quarta-feira e estamos hoje na segunda aula do nosso módulo que estamos aplicando. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Antes de mais nada, quero pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém, mandar o link para um grupo. O tema hoje está muito bom, iremos falar sobre finanças, sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre oferta, sobre algo aberto que vai te ajudar muito, quem sabe, no seu dia a dia, tá bom? Compartilhe, deixa o seu like, faça seu comentário também, é muito importante a gente receber um feedback de como está acontecendo. Gente, vamos lá, sem mais delongas, eu já quero entrar aqui no nosso assunto. O assunto de hoje é sobre finanças, dinheiro, Bíblia e vida. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos lá. Queridos, hoje o assunto de dinheiro, na condição de pastor, eu aprendi e entendo que o assunto financeiro na igreja é um assunto muito importante, muito delicado, mas é muito bom e muito interessante. Muitos têm medo de falar, outros não sabem falar e outros não sabem se organizar dentro do assunto, por isso não falam e não exercem autoridade sobre isso. É um assunto que eu já estudei, sou abençoado, procuro informações sempre para estar me atualizando sobre isso, para passar para a igreja, para os membros da igreja que eu sou pastor, da Shalom Church, aqui na Flórida. Então, por isso, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar nessa área. Vamos falar sobre como que o dinheiro chega na sua mão hoje. Nós precisamos voltar naquilo que o estudo e a ciência vai nos falar sobre os 5 ciclos da vida financeira. Quais são os 5 ciclos da vida financeira? Vou colocar na tela para você dar uma olhada. Os 5 ciclos da vida financeira são a infância, a juventude, a meia-idade e infância, juventude, meia-idade, a aposentadoria e o último, erros clássicos dessa fase. Tá bom? Vamos com calma lá. Eu quero falar do primeiro ciclo na vida financeira. Como que você começou a entender sobre dinheiro? Como que você começou a entender sobre finanças? Geralmente tudo começa quando você ainda era criança. O pai comprou um cofrinho, começou a ensinar você a guardar moedinha, guardar dinheiro. Muitos brinquedos são interessantes para os filhos, por exemplo. O banco imobiliário já ajuda a criança, desde pequena, a ter um entendimento sobre essa linguagem monetária. Então, isso é muito importante para a criança, desde o seu crescimento. Então, o primeiro estágio na vida da pessoa é a infância. A infância, os estudos vêm comprovando que ela vai entre 0 até os 10 anos. São os primeiros conceitos e formação da consciência financeira. Esse período, essa idade, é onde está formando dentro da ideia de senso comum, de realidade da pessoa, o que é dinheiro, para que serve o dinheiro, o que fazer com o dinheiro. Essa idade ele começa a ter um entendimento sobre Por isso que é importante, desde criança, e seria importante no nosso Brasil, a questão da matéria de estudo sobre finanças, e não temos no Brasil hoje, né? Você vai ver aí, na minha época era ciência, geografia, educação artística, mas hoje você vai ver muitas matérias, mas dificilmente você vai achar algo voltado para o lado financeiro. Mas aí depois vem a segunda fase, que a segunda fase é a juventude. Ela vai dos 20 anos aos 40 anos. Essa fase é a fase de acumular riquezas, refletir sobre projetos de vida e obter a educação financeira. Também essa fase que é a fase da construção da família. É o início da poupança e investimentos, e aí começam as perguntas: quais são os seus objetivos? Geralmente essa fase é aquela fase da descoberta do jovem, o cara quer ganhar o mundo, a pessoa quer juntar para viajar, para a faculdade. Então vem nessas fases da juventude que vai de 20 a 40 anos, que é uma fase muito importante. Por isso que quanto mais cedo a pessoa souber, ela entender sobre o assunto, mais fácil vai ser ela lidar com o dinheiro mais velha, mais adulta, lá na frente. Depois vem a terceira fase, que é conhecida como a meia-idade. A meia-idade é a fase da consolidação e proteção do patrimônio.
ela vem aí dos seus 50 até os 60 anos de idade. A idade de aproveitar, e onde a pessoa também tem uma atitude mais conservadora dessa linguagem monetária, né? Geralmente a pessoa, quando entra na casa dos 50, 60 anos, ela que se organizou quando era mais jovem, ela quer desfrutar, ela quer viajar com a família, quer conhecer novos lugares, e para isso tem que ter dinheiro, tem que saber para onde vai, tem que saber o que está querendo, né? Tudo envolve o dinheiro. E essa fase, na verdade, essa fase ela está atrelada com a outra fase que vai vir, que quais são os erros clássicos dessa fase? Vou colocar na tela para você dar uma olhada. Os erros clássicos dessa fase, olha aí. É quando a pessoa começa a gastar tudo que ganha e não iniciar a acumulação. Essa fase, a pessoa, quando ela não tem a consciência do impacto dos superfluxos no orçamento, ela pensa muito mais no presente do que no futuro. Um erro clássico dentro dessa fase é o mal visível. Passar a vida toda gastando tudo que ganha, e aí, na verdade, vai criando uma espécie de uma ancoragem ali, que vai prendendo ela, vai dificultando ela para alguma ação mais no futuro. Então, quanto mais cedo a pessoa entender sobre dinheiro, sobre ter um hábito de guardar o dinheiro, ter uma consciência de não gastar todo o dinheiro que vem na mão, melhor é para ela, para o jovem, para o adulto, para a criança, e ela não vai colocar a culpa no diabo. Isso aí não está ligado ao mundo espiritual, está ligado ao mundo humano dentro de uma linguagem de consciência, de hábito, de comportamento. Então é muito importante isso. Por isso que muitas pessoas não conseguem fluir na vida, romper na vida, porque elas não têm o hábito de guardar, eu vou colocar na tela aqui para você dar uma olhada, é uma regra dos 50, 30, 20. Dá uma olhada aí para você ver. 50, 30, 20. 50, 30, 20 é 50%. Você pega de tudo que você ganha, você pega 50% e você vai pagar suas dívidas, tipo água, luz, telefone, Wi-Fi, internet, alimentação. É o gasto necessário, é o consumo necessário dentro dos 50%. E os 30%? 30% você vai colocar sobre viagem, esporte, comida, um restaurante, uma academia, está programando uma viagem no Natal, uma viagem no Ano Novo, tem que entrar nos 30%. Então os 50% é o gasto rotativo necessário, que faça sol ou chuva, você tem que ter esse valor para suprir a necessidade da sua vida. Os 30% já é mais leve, é uma programação, é o gasto da diversão, do hobby, é algo mais leve. E os 20% é poupança, é guardar, é investimento, é separar o dinheiro. Essa regra 50, 30, 20, se você criar um hábito com ela, muitas coisas vai melhorar na sua vida financeira, muitas coisas. É comprovado isso, muitas pessoas já fizeram esse teste, já utilizaram esse método e dá certo, gente. Dá muito certo, pode fazer que eu garanto para você, 50, 30, 20. Porque você começa a ter controle das suas entradas e das suas saídas. Você começa a ter uma consciência por aquilo que entra e por aquilo que sai. Você consegue ver o que é e o que não é, o que pode e o que não pode. Tem pessoas que recebem o pagamento dia 5, dia 10 já não tem mais nada. E recebe o pagamento na sexta, domingo já acabou o dinheiro. E pior do que isso, trabalha para pagar a conta. Recebe na segunda, paga as contas na terça, quarta está devendo no mês que vem de novo. É um perigo. Então, quanto mais você se organizar dentro dessa linguagem financeira, você vai ser bem sucedido em tudo na vida. Na igreja, na casa, na família, nos negócios. E muita coisa vai mudar na sua vida. Outra coisa é os padrões de comportamento. O que é padrões de comportamento? Dá uma olhada na tela aí. Padrões de comportamento é aquilo que ouvimos dos nossos pais. Foram os hábitos que foram inseridos em nós desde a infância. É a forma de pensar e de se comportar. Na verdade, isso podemos falar que são os resíduos infantis que vai manifestar em você lá no estado de adulto. Os padrões de comportamento. Esse padrão de comportamento,
é uma linguagem mal falada que você vive ela todos os dias. Porque o seu movimentar, o seu gasto, a sua movimentação financeira está refletindo, na verdade, o seu padrão de comportamento, aquilo que você aprendeu. Como você aprendeu? Quem te ensinou? Qual que era o sentido lógico disso? Então, dentro do padrão de comportamento, é aquilo que está inserido em você. A outra coisa são as regras infalíveis dentro do assunto de finanças, que você não pode esquecer, que isso aqui, se você esquecer, já era. As regras infalíveis, vamos lá, primeira, gaste menos do que ganha. Segundo, pague-se primeiro. Terceiro, poupe pouco, mas poupe sempre. Quarto, informe mais sobre finanças. E quinto, não vincule sua segurança financeira ao seu emprego atual. Então, vamos lá. Gaste menos do que ganha. O que a gente está falando aqui sobre hábito e comportamento. Se você ganha 3 mil e faz conta de 3.500, você está no vermelho. Se você ganha 3 mil e gasta muito seu cartão de crédito, só empurrando a conta do cartão para o mês que vem, você já está no vermelho. Então, é regra básica de senso comum, gastar menos do que ganha. Há uma pesquisa no Brasil que prova que 1 em cada 4 pessoas está no negativo, está no vermelho, porque não consegue se organizar dentro desse hábito novo, de um comportamento novo, quando se trata de dinheiro. Segundo, pague-se primeiro. A ideia de se pagar primeiro é valorizar o que você faz, é uma automeritocracia. É você entender que tudo que você faz, você pode ser remunerado por aquilo. Por exemplo, tem pessoas que trabalham só para pagar a conta. Tem gente que trabalha só para pagar a despesa, ou as despesas, né? Ele nunca compra um tênis para ele ou para ela, não compra um vestido, não arruma o cabelo, não consegue fazer uma viagem, não consegue ter esse auto-merecimento. Isso é ruim, porque a pessoa fica na cabeça a ideia de uma máquina trabalhando para gerar dinheiro, uma obrigação. Então, uma regra básica é você valorizar quem está gerando dinheiro. Não é esbanjar, mas é tirar um dia dentro de um cronograma, dentro de uma situação organizada, que você venha sair com a sua família, fazer uma viagem, comprar algo que você gosta, usufruir daquilo que você tem que é gerado das suas mãos como recursos. Terceiro, poupe pouco, mas poupe sempre. É a regrinha que falamos aqui do 50, 30, 20. Lembra da regrinha do 50, 30, 20? 50% você paga suas despesas, 30% aí para diversão, viagem, alguma coisa assim, 20% poupança. Então, poupe pouco, mas poupe sempre. Tira R$100 por mês, $100 por mês, coloca na caixinha. Esquece essa caixinha. Não adianta você colocar lá 100 por mês e ficar pensando, se alguma coisa der errado, eu vou lá na caixinha e pego ela. Esquece ela. Poupe pouco, mas poupe sempre e deixa lá o dinheiro. Coloca uma regra que você vai pegar esse dinheiro no final do ano para fazer uma viagem. Você vai pegar esse dinheiro para o ano que vem, para algo para comprar para os filhos, para a esposa, ou para o marido, ou para você mesmo. Então, é uma regra de poupar pouco, mas poupar sempre. Número 4, informe mais sobre finanças. Então, a pergunta que eu faço para você, qual é seu nível de conhecimento sobre finanças? Qual é seu nível de conhecimento sobre dinheiro? Quanto mais você informa sobre finanças e dinheiro, mais bem-sucedido você vai ser na vida. Nessa área que eu estou falando, viu? Estamos falando hoje sobre finanças, dinheiro, crenças. Então, quanto mais você informar sobre dinheiro, você vai ser bem-sucedido. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou na América, talvez você está aqui, eu estou no Brasil. O mínimo que você souber é bom para você. Por exemplo, aqui onde eu estou hoje são 25 de novembro de 2023. Então, a taxação do governo aqui da Flórida hoje, sobre qualquer produto que você compra, é 7%. 7%. Então, aí no Brasil, por exemplo, se você vai abrir uma empresa, se não me falha a memória, ou era essa taxação, se eu não me engano, acho que era 13% no Brasil.
salvo engano, acho que era 13%, o imposto que era cobrado sobre quando você abrir uma pequena empresa, alguma coisa assim. Ou seja, quanto mais você se informar sobre o dinheiro, você vai ver que o dinheiro que está na sua mão, acredite, ele não é todo seu. Tem a fatia do governo, tem a fatia do imposto, tem a fatia que vai para ali, tem a fatia que vai para lá. Então, no final, talvez você está contando que vai ter um lucro líquido de alguma coisa que você faz de R$500 ou $500 por mês, estou usando exemplo hipotético, quando na verdade não vai ser, porque tem a taxação do governo, questão de imposto de renda, questão bancária, questão do governo. Vai acabar que vai diminuir o valor. Mas você fez um cálculo achando que seria 500, no final vai sobrar 350, um exemplo. E aí? Não sabia sobre finanças. Então, quanto mais você se informar sobre o assunto que é importante na sua vida, menos problemas você vai ter ao longo da própria vida, tá bom? E o quinto, não vincule a sua segurança financeira ao seu emprego atual. O que tem de pessoas que eles começam a trabalhar hoje e eles estão ganhando aí 2.000 por mês. Eles começam a fazer dívida de 1.500 por mês e faz dívida daqui 2 anos. Aí daqui 1 ano ele é mandado embora, daqui 1 ano ele é desligado da empresa, daqui 1 ano não dá certo, ele tem que sair do serviço. E aí? O que vai acontecer? Isso chama cautela e prudência. Prudência é você calcular o impacto de uma decisão. Cautela é você ir com calma na ação que você vai tomar a decisão. Então, muita sabedoria e muita inteligência. O cuidado, porque no calor da emoção, no afago da emoção, tem pessoas que acabam fazendo o que não pode, comprando o que não precisa, entrando em dívidas que não é para ele. E o pior de tudo, no final das contas, ele vai sempre falar que o culpado é o diabo. Quando, na verdade, o culpado era falta de sabedoria, falta de conhecimento, falta de buscar informação ou as informações necessárias. Então, muito pé no chão. Não é ser gastador demais, mas muito menos ser avarento. Aquela pessoa que dá tchau de mão fechadas porque não consegue gastar nada ou investir. Tem que saber a diferença entre gastar e investir. Então, o que para você é gasto e o que para você é investimento? Por exemplo, uma saída com a sua esposa, com o seu marido. É gasto? Por mais que é um gasto, mas não é um gasto, é um investimento. O que seria um gasto? Comprar um produto para sua casa, É muito subjetivo isso, porque a necessidade de cada um, é cada um que sabe. Mas, por exemplo, o que seria um gasto? A pessoa comprou uma passagem aérea de avião, pagou 1.000, depois descobriu que a passagem estava em promoção por 800, perdeu 200. Então houve um gasto de 200 a mais do investimento que estava fazendo. Mais ou menos isso, para você entender. Porque senão você vai achar que tudo é investimento, quando na verdade não é. Nós já vamos entrar em seguida num assunto que é bem parecido com esse. Então, não vincular sua segurança financeira ao seu emprego atual. É esperar, ter cautela, ir com calma, não entrar na dívida por ação de emoção de amigos, de pessoas que estão com você. Sabe um problema que existe muito, gente? Chama-se o grau comparativo. É o cara que anda com... Eu estou falando uma pessoa aqui, mas isso aqui é hipotético, viu? Exemplos hipotéticos. A pessoa que anda com quem anda de Ferrari, estou dando um exemplo, mas ele anda de Fusca. Então, o fato dele andar de Fusca, ele quer comparar que ele precisa andar de Ferrari também, mas ele não tem condições de andar de Ferrari. O grau comparativo vale para tudo, para carro, para casa, para restaurantes, para roupas, para ambientes sociais. Então, tem ambientes sociais que a pessoa vai com a família, que dentro daquela ida com a família, ele vai gastar ou investir ali R$500 ou $500 numa noite. Um exemplo. A outra pessoa não tem condições, mas ela tem que ir porque afinal ela precisa comparar a vida dela com o outro. E aí na cabeça dela é o seguinte, passa o cartão, depois a gente resolve. É aí que está o perigo. Porque o grau comparativo, ele vai nivelando você sem olhar para o seu grau de resultado de finanças. Então ele te coloca no mesmo nível que outras pessoas que talvez você não tenha compatibilidade de manter ou ter essa sustentação financeira que a outra pessoa está. Grau comparativo é um problema. Por isso que a gente tem que ter os pés no chão,
coração tranquilo, mente tranquila, para você não entrar em dívida que não precisa, deixar a família apertada, o marido apertado. Tem mulheres que são compulsivas. Não pode ver um negócio que já quer comprar. Homens também, que são muito compulsivos. Geralmente a mulher está mais voltada para o lado da beleza. É um sapato, é um vestido, é um tratamento no cabelo, é um botox, é uma harmonização, é um clareamento de dente. Então, geralmente, a mulher está mais voltada para o lado da beleza estética. O homem já é mais o lado de produto usual. Vamos colocar um carro, uma moto, para esportes, para pescaria. Então o cara investe numa pescaria um dinheiro que ele não tem, fazendo uma dívida, compra um barco, mas ele gosta, mas às vezes precisa do barco, não precisa, mas ele compra um barco, depois esquece tem que pagar a marina, o combustível do barco é caro, o aluguel do local é caro para manter, se torna-se um gasto desnecessário. Pastor, mas como é que você sabe desnecessário? Estou falando de grau comparativo, quem vive no limite. Para quem tem, não, aí é outra coisa. Porque se esse gasto que ele está tendo com o barco, e ele não é de uso semanal, quinzenal, mensal, às vezes usa uma vez a cada 2 meses, 3 meses, ou 1 ou 2 vezes no ano. Se ele pega o valor do barco e usa o mesmo valor num aluguel, sai muito mais barato. Quando ele for pescar, um exemplo, pega o dinheiro, aluga um barco, aluga ali uma pessoa, sai muito mais barato do que ele comprar o produto e ter que manter o produto parado, a posse dele parada, por não ter pensado antes. Então é muito interessante isso. Por isso que tem muitos milionários hoje, homens bem-sucedidos, mulheres bem-sucedidas, que você vai ver que eles estão morando de aluguel. Tem muitas casas, mas moram de aluguel. O projeto de vida deles é voltado nisso. Porque morando de aluguel eles não vai ter problema numa reforma de casa, no IPTU, em alguma coisa. E não são um não, viu gente? É muitos, muitos. Beleza? Olha, então vamos parar por aqui hoje, quarta-feira. Na próxima quarta-feira eu vou voltar na sequência. Esse assunto ele é muito bom e é muito extenso. Eu nem entrei na Bíblia ainda. Nós vamos voltar falando sobre necessidades e desejos, sobre exemplo de poupança, como simplificar o estilo de vida, dados importantes sobre dinheiro, quais são a ideia que uma pessoa rica tem, que uma pessoa pobre tem. Quando eu falo pobre aqui, não é julgando a balança o valor de dinheiro, porque estou falando mais do que sobre o pobre de mente. Riqueza não é voltada ao dinheiro, riqueza está voltada a comportamento que nós temos. Tem muita gente que tem dinheiro e ele é pobre até hoje. E tem muita gente que é pobre, mas já tem a mentalidade rica. Então, nunca é voltado a dinheiro. É pensamento, hábito e comportamento. Gente, é muita coisa que tem. Tá bom? Nós vamos falar sobre na próxima aula. Vou falar sobre a prosperidade. Aí vou entrar na Bíblia. Quem é que gera prosperidade na sua vida? Vamos falar sobre isso. Sobre o que é dízimo, o que é oferta. Muito bom. Tá bom, gente? Vou parar por aqui. Eu quero te agradecer, louvar a Deus por sua vida. Se o módulo tá bom para você, compartilha, comenta, fala, pastor, a aula foi boa, porque é o feedback que eu tenho, a linguagem nossa é tecnológica. Então, quanto mais você comenta, você fala, mais moldada vai ficar a aula e o formato do nosso módulo. Beleza? Gente, um beijo no coração, Deus abençoe todos. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com alguém. Eu te espero aqui quarta-feira que vem de novo, nesse mesmo horário, 8 horas da noite na América, 10 horas da noite no Brasil. Beleza? Fica com Deus, beijo no coração, até a próxima aula, se Deus nos permitir. Deus abençoe.